Demétrio, a gente lamenta muito, a gente presta condolências à família. Que notícia triste agora, né? Notícia triste e completamente inesperada, né? Ela não é nenhum exagero, assim, ela estava bem no domingo. Na segunda-feira ela entrou no grupo de transição, né? A gente tá, o governo Lula, o governo eleito do Lula está montando um grupo de transição em vários setores e montou o grupo de transição do esporte. E a Isabel foi chamada. A Isabel é uma das vozes assim do esporte que estava se posicionando mais à esquerda, defendendo o Lula. Isso ficou claro na formação dos filhos dela. A Maria Clara, a Carol, super postagens de esquerda. A Carol teve aquele fora Bolsonaro que ficou emblemático no vôlei de praia, né? A Isabel, para quem não sabe, é a mãe da Carol Sober. E domingo, até onde a gente sabe, estava tudo bem. Assim, no domingo, a Carol fez final do Circuito Mundial de Vôlei de Praia e ganhou bronze, perdão, no Circuito Mundial de Vôlei de Praia em Uberlândia. O Pedro, acho que ganhou prata. Aí na segunda-feira, ela parece que ela estava com sintoma de Covid, de resfriado, não estava bem, muito bem de saúde. Foi quando ela foi nomeada para esse grupo de transição, junto com o Raí, com a Ana Moser. Ontem ela piorou, foi para o Sírio-Libanês e teve diagnosticaram uma bactéria no pulmão que já tinha tomado o pulmão dela. E 4 horas da manhã de hoje ela faleceu. Assim, aquela morte do nada, ninguém espera, é jovem, né, 62 anos, é triste e é assustador, né? Muito. E para a gente, né, para quem está no ambiente mais do futebol, não acompanha tanto o vôlei, os esportes olímpicos, a Isabel atuou nas Olimpíadas de Moscou em 80, Los Angeles 84, numa época em que a seleção feminina ainda caminhava, né, ainda começava, ainda estava no início dessa trajetória que depois veio a se tornar uma realidade. Ela sempre foi muito forte, muito assertiva, né, sempre teve uma personalidade muito forte, e depois foi para o vôlei de praia, chegou a atuar ao lado da Jaque Silva, né? Foi campeã mundial, enfim, teve grandes resultados e deixou o seu legado dentro do esporte através dos filhos também, né, Demétrio? A Maria Clara, o Pedro, a Carol, como você já comentou, enfim, deixa um legado enorme no nosso esporte. Deixa, ela era. É importante a gente destacar assim, o vôlei que a gente tem hoje não é o vôlei que a gente tinha em 92 e muito menos era o vôlei que a gente tinha em 84. Em 84, o vôlei brasileiro era amador. E a Isabel, para vocês terem uma noção, assim, na sala de casa, que agora estou no escritório, mas na sala de casa tem um quadro que é a capa da Placar de 84, que é o ano que eu nasci. Na verdade, de janeiro de 85. A Placar seguinte é o ano que eu nasci. Ao mês que eu nasci, eu sou de dezembro. E aí é a foto de 4 ícones do esporte brasileiro daquele momento: o William do vôlei, a Isabel, a Hortência e o Sócrates. Esses eram os caras do esporte brasileiro naquela época. E aí, o William ajudou a levar o Brasil à medalha olímpica em 84. A Isabel não conseguiu a medalha olímpica, mas ela transformou o vôlei, ela foi decisiva para transformar o vôlei feminino no que foi, depois chegando à medalha em 96. E no final da carreira dela, quando ela já era mãe, ela também foi protagonista nisso. Em ser mãe e continuar atleta, um negócio que hoje continua sendo raro, e ela foi fazer lá na década de 80. Ela seguiu jogadora, ela foi jogadora profissional na Itália e ela migrou para o vôlei de praia. Então, ela é da primeira geração de jogadores de vôlei de praia, tanto que, como você disse, ela ganhou uma etapa do circuito mundial em Miami. É, ela é um ícone, assim, ela é a história do vôlei brasileiro e que nos deixa hoje. Pois é, ela foi também a primeira mulher brasileira a jogar profissionalmente fora, né, exterior, que é um outro caminho que ela abriu. Talvez tenha sido a primeira grande estrela do vôlei, Demetrio, que depois a gente teve várias, né? Até na época se falava muito de tantas jogadoras, teve a época da Fernanda Venturini, da Ana Mose, aquela geração de 96, a geração que foi bicampeã olímpica, mas talvez ela tenha sido a primeira, né, entre todas essas. Ela é a primeira. Ela é. E é mais. A Hortência, a Hortência e a Paula, por exemplo, para a gente ficar no basquete, são duas enormes protagonistas, dois grandes ícones do esporte. Mas antes dela, o Brasil já tinha tido uma geração que foi, acho que, terceiro colocado no Mundial de São Paulo. O vôlei feminino, não. O vôlei feminino, ele se torna grande com a Isabel. E a Isabel,
ela é uma protagonista, ela é uma garota de Ipanema, estrela do Flamengo, linda, é, com posicionamentos. Ela sempre foi essa estrela. E foi depois dela que veio tudo isso. Foi depois dela que veio a Namoza, depois dela que veio a Fernanda Venturini. A gente ainda vai tentar. Acabou de acontecer assim. Eu soube faz meia hora da morte dela, escrevi um texto, apurei, escrevi o texto, entrei aqui. E agora a gente vai tentar ouvir mais pessoas para elas falarem sobre isso, sobre o papel do quanto ela influenciou. A gente não sei se existiria a Fernanda Venturini, se existiria a Ana Moser, se existiria a Leila, se existiria a Ana Paula, que é do espectro político completamente oposto do que era a Isabel, se elas existiriam se não fosse a Isabel.